Capítulo 2. Destino e Deus. Algumas pessoas acreditam em Deus, outras não. Outras, ainda, não têm certeza em que acreditam. Entre as pessoas que acreditam em um ser assim, existem centenas de teorias, talvez milhares, sobre a natureza desse ser e sua relação conosco, reis mortais na Terra. Em termos da sorte, no entanto, existem dois grandes grupos. Um grupo sustenta que, embora Deus tenha nos criado e tenha algum interesse geral em nosso bem-estar, não faz qualquer tentativa de exercer controle detalhado sobre nossas vidas individuais. Ele ama a raça humana no geral, mas não se preocupa especificamente com a sua ou com a minha vida. Segundo essa teoria, nascemos para lutar por conta própria, encontrar nossa sorte, enfrentar nossos próprios destinos difíceis, sem ajuda nem obstáculos do além. O segundo grupo, talvez um pouco maior do que o primeiro, acredita que Deus se preocupa com a vida de cada indivíduo na face da Terra. Segundo essa corrente, nossa vida tem um propósito próprio, e Deus manipula cuidadosamente nossa existência para que esse propósito seja alcançado. Quando nascemos, afirma esta teoria, Deus já sabia o que Ele queria das nossas vidas e qual seria nosso destino. O que quer que tenha acontecido desde então fazia parte desse plano divino. A sorte, em outras palavras, está sob o poder, o projeto e a benevolência da vontade de Deus. Essa segunda visão talvez seja a mais abrangente teoria da sorte de todas. Seria presunção minha tentar analisar a teoria que seria também supérfluo, pois o número de livros escritos sobre Deus e o destino humano beira 1 milhão. O mais conhecido deles é a Bíblia. Ela nunca afirma que a sorte é a vontade de Deus, mas este é um de seus principais sentidos. Tudo que sucede ao crente, seja bom ou ruim, só acontece por única e exclusiva vontade do Deus Todo-Poderoso. Embora muitos tenham tentado, ninguém consegue expressar tão bem essa ideia quanto a Bíblia. Não serei exceção. Vamos nos contentar em conversar com uma mulher que concorda com a teoria de que a sorte é a vontade de Deus. Como todas as outras histórias deste livro, a dela foi incluída aqui para fins informativos, sem qualquer conotação. Se você tiver uma teoria diferente sobre a sorte, a história provavelmente não mudará seu ponto de vista. Se cumprir bem seu propósito, ela servirá para explicar por que algumas pessoas consideram razoável acreditar que uma inteligência invisível controla todos os detalhes dos seus destinos. Antes de prosseguirmos, uma observação importante sobre o uso da linguagem. Essa inteligência invisível recebe muitos nomes. Seguirei o uso cristão e judaico da palavra Deus porque é uma palavra curta e expressa bem o significado para a maioria dos propósitos. Também usarei a designação clássica Ele, mas apenas por conveniência estilística, e não para marcar uma posição sexista ou uma tentativa de negar a possibilidade de um Deus de religião diferente. Para evitar me atrapalhar com pronomes pomposos, não seguirei o estilo exageradamente pio de usar letras maiúsculas para designá-lo. Se houver um Deus e se ele gostar de ler livros, e se for tão benevolente quanto seus seguidores afirmam, espero que fique mais entretido do que ofendido com meu pequeno relato. Irene Campaign, escritora, talvez seja mais conhecida pela obra Life Without George, um divertido livro no qual se baseou a série de televisão Lucille Ball. Ela escreveu vários outros livros, todos eles caracterizados pelo mesmo humor irônico, resultante de suas experiências como mulher de classe média que tenta se manter em um mundo confuso e nem sempre acolhedor. Ela tem um séquito fiel de leitores. Seus livros e a série de TV a tornaram rica. Ela pensou muito sobre sua fama e fortuna, pois chegaram de forma repentina e inesperada, já na meia-idade. Antes dessa época, ela estava em um poço de desespero tão profundo que parecia não haver volta. Se alguém me dissesse em 1960 que eu seria escritora, afirma, eu teria achado ridículo. Eu não tinha a menor ideia de que escreveria um livro. E, se essa mesma pessoa tivesse previsto que eu teria sucesso nessa profissão, eu teria gargalhado na cara dela. Eu era divorciada, estava sem um tostão, tentando criar uma filha. Estava no fundo do poço. Não tinha quem recorrer. A vida parecia ter acabado para mim. Então, a sorte chegou. Enormes ondas de sorte, várias seguidas,
acertando a vida dele em cheio. De repente, quando a poeira baixou, todo o curso daquela vida tinha sido drasticamente alterado. Sorte. Irene Campaign acredita que tenha sido planejado desde o princípio por Deus. Nasci para fazer as pessoas rirem, afirma, num tom de absoluta convicção. Tudo o que aconteceu comigo, incluindo minha miséria e meu sofrimento, serviu para concretizar esse propósito. Cheguei onde estou hoje porque Deus assim o quis. Não vejo qualquer outra explicação possível para que essa mudança drástica tenha acontecido em minha vida. Centenas de eventos separados precisaram ocorrer com as pessoas certas, na hora certa e da maneira certa. Esses eventos precisaram se encaixar como peças de um quebra-cabeça. Se uma peça estivesse faltando, todo o conjunto teria ruído. O processo teria sido interrompido e hoje eu ainda estaria no mesmo lugar onde estava em 1960. Preciso acreditar que uma força maior organizou tudo isso. Irene Campaign, com mais de 50 anos, é uma mulher de grande graça e extraordinária presença de espírito. Se é verdade que Deus a colocou no mundo para fazer as pessoas rirem, ela está servindo muito bem aos propósitos divinos. Na cidade de Ridgefield, no estado de Connecticut, onde mora, e arredores, ela está entre as mais populares oradoras das reuniões do Lions Club, nos almoços de senhoras e nos jantares organizados pelo Rotary Club. Viaja pelo país com frequência para fazer palestras para outros grupos. A plateia quase sempre sai sorrindo. Ela nega que tivesse esse talento quando mais nova. A capacidade de fazer as pessoas rirem, seu amor da cidade é característica. Foi criada e desenvolvida, segundo acredita, pelo mesmo ser supremo que a manipulou para que assumisse a posição de escritora. Ela acredita que sua vida foi programada desde o princípio para que, quando virasse autora de livros, estivesse equipada com duas necessidades: uma fonte de experiência para suas histórias e uma personalidade mordaz que permitisse contar histórias engraçadas. Irene Campaign nasceu no Brooklyn. Sua infância foi feliz e relativamente tranquila. Estudou jornalismo na Universidade de Wisconsin, universidade que escolheu em um processo que chama de aleatório. Hoje, Irene acredita que sua escolha foi guiada pela mão de Deus. Em Wisconsin, conheceu o jovem que se tornaria seu marido. A Segunda Guerra Mundial estava se aproximando, e ele se alistou como piloto de bombardeiro. Ela trabalhou durante algum tempo em um jornal, esperando ele voltar da guerra, mas não gostou do trabalho e pediu demissão. O piloto voltou e retomou sua carreira interrompida como ilustrador. Os dois se casaram. Compraram uma casa em Leviton, no estado de Long Island. Tiveram uma filha. Esse foi um período feliz da minha vida, lembra Irene. Eu era uma jovem mãe em horário integral. Naquela época, a gente podia se dedicar integralmente à maternidade, sem precisar inventar desculpas, porque gostava daquela vidinha. Eu achava ótimo. No entanto, as forças do destino já estavam em movimento. Seus pais compraram uma casa em Ridgefield. Irene e o marido iam visitar de vez em quando, pois gostavam da pequena cidade da Nova Inglaterra. Hoje é uma grande cidade da Nova Inglaterra. E, por fim, decidiram se mudar para lá também. Nessa época, o marido prosperara na profissão. Eles tinham dinheiro para contratar um arquiteto para projetar a futura casa. O arquiteto e a esposa viraram nossos amigos. Quando terminávamos os assuntos da obra, saímos juntos para jantar. Depois de algum tempo, a esposa do arquiteto e meu marido tinham muito mais assuntos em comum do que apenas a obra. Eles fugiram juntos. Após 2 anos de separação, Irene se divorciou do marido. Ela ficou com a casa em Ridgefield, para se manter e sustentar a filha. Foi trabalhar na floricultura do pai, em Nova York. O salário mal cobria as despesas. Para ajudá-la a pagar as contas e também porque estava solitária, convidou uma amiga para morar consigo. A amiga era outra mulher divorciada de Ridgefield com um filho pequeno. Esse período foi o fundo do poço da vida de Irene Campaign. Minha única razão de viver era minha filha. Se não fosse por ela, bem, foi nessa época difícil, no final da década de 1950, que comecei a frequentar a igreja. Nunca tinha me interessado muito por religião antes, mas agora estava desesperada atrás de consolo. Eu não rezava para as coisas melhorarem,
Estava pessimista demais para isso. Minha oração era assim: sei que estou acabado e não vou pedir surpresas de contos de fadas. Por favor, só não deixe que as coisas fiquem piores. Ela não sabia que um distante mecanismo do destino já estava começando a fazer uma curva lenta e acentuada em sua direção. Do outro lado do país, na Califórnia, o frequentemente conturbado casamento e a parceria comercial de Lucille Ballard e Arnaz estavam chegando ao fim. Irene se lembra de ler a história em uma revista ou jornal. Ela sentiu uma pontada de simpatia pela atriz ruiva e, em seguida, esqueceu completamente a história, é claro. Um dia, Irene conheceu Carl Nash, diretor e editor do semanário Redige Fiel Press. Nash observou que estava incomodado pela falta de humor no seu jornal. Irene nunca mais escrevera nada desde sua aventura jornalística antes do casamento. E, até essa oportunidade de conhecer Carl Nash, a ideia de retomar essa profissão abortada nunca lhe ocorrera. Ela agora acredita que Deus deliberadamente colocou um editor no seu caminho para que se conhecessem. Voltou para casa naquela noite, pensou sobre o que Nash lhe dissera e o procurou alguns dias mais tarde com uma proposta para que escrevesse uma coluna humorística semanal sobre eventos e pessoas da comunidade. Nash avaliou alguns textos que ela escrevera, gostou deles e ofereceu os $5 por semana para ela continuar. Não era muito dinheiro, afirma, mas na minha situação financeira, eu não podia me dar ao luxo de recusar. A coluna, intitulada Titus Dating, foi publicada durante alguns meses. Em seguida, Nash começou a receber reclamações de certos personagens locais que foram mencionados na coluna que não acharam graça nenhuma da brincadeira. A coluna deixou de ser publicada. Os próximos 2 lances da misteriosa manipulação de Deus ocorreram um dia em uma biblioteca local. Irene foi à biblioteca devolver um livro. No caminho, encontrou um conhecido, um artista. Ele comentou que achara a coluna Titus Dating excelente, que era uma pena que a coluna acabara e que Irene deveria reunir os textos em um livro. Irene agradeceu o elogio, mas duvidava da sabedoria do conselho. Entrou na biblioteca para devolver o livro. Era um livro supostamente de humor, escrito por uma mulher, mas Irene não tinha achado muita graça. Ela disse isso para a bibliotecária, e acrescentou: eu mesma poderia escrever um livro mais engraçado do que este. A bibliotecária estava evidentemente irritada naquele dia. Os bibliotecários em geral ouvem comentários como os de Irene e balançam a cabeça com educação, guardando seus pensamentos para si. Essa bibliotecária, entretanto, sentiu necessidade de desabafar. Ela sugeriu que Irene Campaign colocasse mãos à obra, em vez de reclamar. É fácil dizer que você consegue escrever um livro, desafiou a bibliotecária. As pessoas me dizem isso toda semana. Uma vezinha só, eu ia gostar de conhecer alguém que não só fala, mas faz. Irene foi encorajada pelas palavras do artista e, minutos depois, desafiada pelas palavras da bibliotecária. A combinação era explosiva. As engrenagens começaram a mexer dentro dela. Naquela noite, começou a escrever um livro sobre as experiências de 2 mulheres divorciadas que dividem uma casa com 2 filhos. Ela trabalhou no livro nos seus horários de folga durante o ano seguinte, sem senso de urgência e sem saber o que faria com ele quando ficasse pronto. Nem sei por que estava escrevendo o livro, diz. Era mais ou menos um hobby, algo para me distrair dos problemas. Acho que sonhava vê-lo publicado, mas não acreditava que aconteceria de verdade. Continuei escrevendo sem planejar nada além da página seguinte. Era um desejo meio estranho. Eu não consegui explicar na época, mas acho que consigo agora. O desejo vinha de algo maior do que eu. Era parte do plano. O elemento seguinte desse delicado plano foi um encontro aparentemente casual em Nova York. Eu estava indo pegar uma trem para casa quando encontrei um velho amigo que não via há anos, roteirista de TV. Se não tivesse encontrado com ele, tudo teria ido por água abaixo. O encontro foi uma peça essencial do quebra-cabeça. Ele me pagou uma bebida. Contei a ele o que estava fazendo, e o resultado foi que lhe entreguei uma cópia do meu livro inacabado e ele mostrou para um editor de TV. Eles acharam que o livro precisava ser mais trabalhado e deram algumas sugestões para melhorá-lo, sobretudo em termos de organização. Então, nos meses seguintes,
Trabalhei o texto e reorganizei os capítulos. Se fosse para os planos de Deus se concretizarem, era essencial que esse livro mais bem organizado estivesse pronto para passar para a próxima fase. Essa fase começou quando Cyril Ritchard, o ator, se mudou para Ridgefield. Primeiro a mãe e depois Irene o conheceram. Em uma festa de fim de semana na casa de Ritchard, Irene conheceu um autor de Hollywood. Contei-lhe que estava trabalhando em um projeto. Acho que é um livro, eu disse. Ele não teria se interessado muito se eu lhe dissesse que escreveria um livro. Mas como eu tinha um manuscrito de fato para mostrar, ele foi gentil o suficiente e concordou em lê-lo. Ele gostou do texto e o mostrou para uma editora da 20th Century Fox. Ela achou bom, mas ainda tinha dúvidas. Sugeriu enviar o manuscrito para um agente literário de Nova York conhecido seu. O agente provavelmente não teria lido se tivesse chegado ali pelo correio, escrito por uma mulher desconhecida. Mas como tinha vindo com recomendação de uma editora renomada, o agente leu o texto, considerou-o promissor e encaminhou para outro editor. O editor gostou e ofereceu $1000 adiantados e um contrato de royalties padrão. Fiquei encantada, afirma Irene. Para mim, na época, os $1000 eram uma fortuna. Eu teria ficado feliz só com a publicação do livro, mas receber adiantado era realmente fantástico. O agente estava menos entusiasmado. Um adiantamento de $1000 é bem parcimonioso. Ao oferecê-lo, os editores estavam tacitamente dizendo que não esperavam que as vendas do livro fossem boas, mas para livrar a cara do que por qualquer outro motivo, o agente pediu algumas alterações no contrato. Uma alteração sugerida dizia respeito ao fato de, caso qualquer parte do livro fosse vendida para a TV, todos os direitos seriam pagos à autora. O editor, certamente debochando dessa fantasia, concordou sem pestanejar. Era ridículo sonhar com um programa de TV naquela época, lembra Irene. Sinceramente, eu mesma fiquei intrigada. Na Califórnia, no entanto, Lucille Ball e Desi Armas romperam definitivamente. A atriz, um tanto magoada, estava procurando um novo veículo, como se diz no jargão televisivo. Ela e a amiga, Vivian Vance, queriam encontrar alguma comédia em que não houvesse papéis masculinos de destaque. Vinham procurando um roteiro havia 3 anos e já estavam desesperadas. Um dia, o agente de Lucille Ball leu um livro de Irene Campaign. O programa foi ao ar durante 7 anos e ainda é reapresentado hoje em dia. Como acontece com qualquer história sobre a sorte, a interpretação não é fixa. Seria possível recontar a história de Irene Campaign do ponto de vista da aleatoriedade, da astrologia, das forças psíquicas ou de qualquer outra teoria. Ela mesma admite isso, mas só com uma certa relutância às vezes. Para ela, a interpretação religiosa é tão real quanto os fatos da história. Talvez sua próxima interpretação seja diferente, e talvez você tenha certeza de que está certo. Tudo bem. No entanto, não perca tempo tentando vender sua interpretação para outras pessoas. Os únicos homens e mulheres que ouvirão serão aqueles que já pensam como você. Depois que as pessoas chegam a uma conclusão sobre a natureza da sorte, mesmo conclusões vagas, quase nunca mudam de ideia.